Receba a paz do Senhor Jesus. Hoje quero te falar sobre algo simples, mas profundamente transformador. O poder de viver um devocional diário. Aquele momento em que você para tudo para se conectar com Deus e ouvir o que o Espírito Santo quer te dizer. Muitas vezes, buscamos respostas e descanso em tantos lugares, mas esquecemos que o verdadeiro renovo vem no secreto. O problema é que a correria, as preocupações e o cansaço nos afastam do silêncio onde Deus fala. E pouco a pouco, a alma se esgota, o coração se distancia e a fé parece enfraquecer. Mas o Espírito Santo te convida hoje a voltar para o lugar da presença. Aquele espaço sagrado onde Ele restaura, ensina e direciona a sua vida. Antes de continuarmos, se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se agora em Deus e Eu para continuar recebendo mensagens que edificam e orações que fortalecem o seu espírito. E nos ajude deixando o seu like e compartilhando este vídeo com alguém que também deseja se aproximar mais de Deus. Porque quando a palavra se espalha, vidas são renovadas. Fique comigo até o final deste devocional e juntos vamos aprender na prática como buscar a presença do Espírito Santo todos os dias e transformar o simples ato de parar em um encontro real com o coração de Deus. A palavra nos ensina em Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o ponto de partida de todo devocional verdadeiro. Silenciar o mundo para ouvir a voz do Espírito. O primeiro passo para viver um devocional verdadeiro é a constância. Relacionamento com Deus não se constrói de forma esporádica. Ele floresce quando o buscamos todos os dias, mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando o tempo parece curto. A constância mostra que você ama a presença, não apenas o milagre. O Espírito Santo age na rotina, no simples ato de abrir a Bíblia, respirar fundo e dizer: Senhor, estou aqui outra vez. É nesse lugar silencioso que Ele fala. Cura feridas invisíveis e traz respostas que o barulho da vida não permite ouvir. Por isso, escolha um momento do seu dia. Pode ser ao acordar, antes de dormir, ou em um intervalo tranquilo. Não importa a hora, importa o coração disposto. O devocional não é sobre quantidade de tempo, mas sobre qualidade de entrega. A palavra nos lembra em Isaías 30, versículo 15. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Quando o coração se aquieta, o Espírito Santo ministra. E quanto mais constante for essa busca, mais sensível você se tornará à voz de Deus, porque Ele sempre fala. O que falta, às vezes, é o silêncio para ouvir. Depois de separar o tempo e o silêncio, o segundo passo do devocional é abrir a palavra de Deus com o coração atento. A Bíblia não é apenas um livro. É uma carta viva do Pai para os filhos. Cada versículo é uma semente que o Espírito Santo planta em nós para gerar transformação. Mas essa semente só frutifica quando há meditação. Meditar não é repetir ou decorar. É ouvir com atenção e permitir que a mensagem entre na alma. É ler e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar hoje? Há algo em mim que precisa mudar? Quando você lê a Bíblia com essa disposição, o Espírito Santo se torna o seu mestre pessoal. Ele revela, confronta e consola. A palavra nos ensina em Josué 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Note que o versículo não fala sobre velocidade, mas sobre constância e profundidade. Deus não tem pressa. Ele quer comunhão. Por isso, leia devagar, reflita, destaque palavras que tocam seu coração. E ao meditar, deixe o Espírito Santo aplicar a mensagem à sua vida.
Porque o verdadeiro devocional não termina quando você fecha a Bíblia, mas quando a palavra começa a moldar suas atitudes. Antes de começar o seu devocional, reserve alguns minutos para adorar. Não há comunhão verdadeira com Deus sem entrega, e não há entrega sem adoração. Quando louvamos, declaramos que Ele é digno, mesmo quando o coração está cansado. A adoração não depende do nosso humor, mas da verdade de quem Deus é. O Senhor declarou em João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração abre o céu sobre o devocional. Ela muda o ambiente e muda também o interior. Enquanto você canta, agradece ou apenas se cala diante da presença, o Espírito Santo começa a trabalhar, trazendo paz, quebrantamento e discernimento. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas não param para adorá-lo. É na adoração que o coração se alinha, que o orgulho cai e que a presença de Deus se torna real. Por isso, antes de ler a palavra, diga: Senhor, eu te adoro. Eu te agradeço por estar aqui comigo. Essa simples atitude abre espaço para o Espírito Santo se manifestar, porque Deus habita onde há entrega e sinceridade. E quando a adoração vem antes de qualquer pedido, o devocional deixa de ser um momento de busca por respostas e se transforma em um encontro de amor entre o Criador e o coração que o busca em verdade. Uma das formas mais simples e poderosas de aprofundar o seu devocional é registrar o que Deus fala. Muitas vezes, o Espírito Santo sussurra verdades, desperta percepções ou revela direções específicas durante o tempo de comunhão. Mas, se não anotamos, corremos o risco de esquecer aquilo que foi resposta do céu. Na passagem de Abacuque 2, versículo 2, está escrito: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Registrar o que Deus fala é um ato de fé. Mostra que você crê que Ele está presente, que as suas palavras têm peso e propósito. Pegue um caderno, um bloco de notas no celular, ou até a própria Bíblia e anote o versículo que mais te tocou, o que o Espírito Santo te ensinou e a forma como você vai aplicar aquilo no seu dia. Com o passar do tempo, esse registro se tornará um memorial de fé. Você verá como Deus te guiou, respondeu orações e te amadureceu em cada estação da vida. E quando vierem dias difíceis, essas anotações serão lembretes vivos da fidelidade do Senhor. O devocional é uma caminhada, não um evento. E cada registro é uma pegada deixada nesse caminho de intimidade, uma prova de que o Espírito Santo tem guiado seus passos dia após dia. Agora que aprendemos sobre constância, silêncio, meditação, prática, adoração e registro, é hora de dar o passo mais importante, transformar tudo isso em oração. Porque o devocional não termina quando fechamos a Bíblia, mas quando abrimos o coração. É na oração que o conhecimento se torna relacionamento e o aprendizado se transforma em presença. O Espírito Santo está aqui, pronto para guiar esse momento. Então, onde você estiver agora, em casa, no trabalho, no silêncio do quarto, pare por um instante. Respire fundo e entregue este tempo a Deus. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por nos ensinar o valor da comunhão contigo. Queremos mais do que informação. Queremos intimidade. Ensina-nos a buscar tua presença com constância e amor. Dá-nos um coração sensível à tua voz, que ama te ouvir e te obedecer. Espírito Santo, vem nos conduzir em cada devocional, que a tua presença preencha o ambiente e transforme nossa rotina em altar. Quando abrirmos a Bíblia, revela a tua vontade. Quando silenciarmos, fala conosco. Quando anotarmos, firma em nós as promessas que o Senhor tem nos dado. Tira de nós a distração, a pressa e o desânimo. Coloca dentro de nós o prazer de te buscar,
o desejo de te conhecer e o compromisso de te servir todos os dias. Faz do nosso tempo contigo um refúgio de paz, direção e renovo. Senhor, nós te agradecemos por cada ensinamento que recebemos hoje, por nos lembrar que o devocional não é um ritual, mas um relacionamento, por nos conduzir a entender que a constância, a palavra, a adoração e a oração são caminhos que nos levam de volta ao teu coração. A tua presença é o que dá sentido aos nossos dias, e é nela que encontramos descanso e direção. Por isso, Pai, queremos viver o que aprendemos, não apenas ouvir, mas aplicar. Transforma cada ensinamento em atitude, cada reflexão em ação e cada tempo contigo em um encontro real com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. A tua palavra declara em Tiago 4, versículo 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Essa é a promessa que carregamos hoje, Senhor. Quanto mais te buscamos, mais a tua presença se manifesta em nós. Que cada pessoa que participou deste devocional sinta o desejo renovado de te buscar todos os dias, mesmo nos dias corridos, mesmo quando a fé parece pequena. E agora, quero te deixar um desafio de fé. Amanhã, antes de começar o seu dia, separe apenas 10 minutos para o seu devocional. Aquieta o coração, leia um versículo e fale com o Espírito Santo como com um amigo. Peça a Ele que guie seus pensamentos e abençoe sua jornada. Você verá como um pequeno tempo na presença de Deus muda completamente o rumo do seu dia. E se este devocional abençoou sua vida, compartilhe com alguém que também precisa aprender a buscar o Espírito Santo em sua rotina. Quando a palavra se espalha, corações são tocados e vidas são transformadas. E lembre-se, a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Que o Senhor te cubra com paz, sabedoria e direção. Que o Espírito Santo esteja contigo em cada decisão e que a presença de Deus encha o teu lar com fé e serenidade. Nos vemos na próxima oração. Até lá, receba o meu abraço em Cristo.